Pode ser? Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, através da sua filha. Ela tem sido uma grande bênção na minha vida, na vida dessa igreja, e essa noite também seja assim, uma noite onde o Senhor usa a vida da sua filha como um instrumento poderoso para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu já estou assim, hoje é um dia muito especial e vocês vão entender o porquê, logo, logo. E eu eu fiquei emocionada o dia todo, conversando com a Rebeca em casa e o Rafa, que eles foram, né? Eu exigi que eles almocem com a gente todo domingo, né? E eu já estava bastante emocionada com o que vai acontecer aqui essa noite. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo número 1. Esse salmo é um salmo bastante conhecido, né? Assim como o Salmo 23, né? O Salmo 91. Né? Nós conhecemos alguns salmos que se destacam, né? O Salmo 133, que fala sobre a comunhão dos irmãos, da unidade. Mas esse salmo, ele fala de uma coisa muito, muito interessante e que vai me ajudar a te explicar, a te contar algumas coisas essa noite. Eu vou ler nessa versão chamada Passion, né? Ou Paixão, em português. É uma versão nova e essa versão ela lançou apenas os salmos. Eu acho que tem ali na livraria ainda, né? Tem. Depois, se você quiser, é uma versão maravilhosa que traz bastante entendimento mais contextualizado sobre o salmo como ele foi escrito. Então, a palavra de Deus, né, que continua sendo a palavra de Deus, mesmo em versão diferente, é a palavra de Deus, diz assim, nessa versão, o título é A Árvore da Vida. Diz assim, que prazer incomparável há para todo aquele que segue os caminhos de Deus. Ele não andará com os ímpios em seus passos, nem compartilhará o caminho dos pecadores, e nem será achado sentado à mesa dos escarnecedores. Sua paixão é permanecer fiel à palavra do eu sou, meditando dia e noite na genuína revelação da luz. Ele permanecerá firme como uma árvore que floresce, plantada segundo os propósitos de Deus, profundamente enraizada pelos rios da felicidade, dando frutos em cada estação da vida. Ela nunca seca, nunca enfraquece, sempre abençoada, sempre próspera. Mas quão diferentes são os ímpios? Eles são como palha, soprada pelo vento. Os ímpios não resistirão ao dia do julgamento, pois Deus não os defenderá. Nada que eles fizerem permanecerá ou terá sucesso, porque eles não têm nenhuma parte com aqueles que andam na verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que ela consola, ela revigora, ela restaura, ela também nos traz para perto do Senhor, como ovelhas do Senhor. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra, Senhor. Que saia da minha boca, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou para os Teus filhos e filhas. Eu te agradeço e oro assim no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um salmo, como eu já disse, bastante conhecido. E algumas coisas nesse salmo, ele
é realmente assim muito óbvio quando a gente lê, seja em qual versão for da Bíblia, né? Mas graças a Deus nós temos essas ferramentas que nos ajudam, né? E às vezes nos atrapalham também, né? Às vezes nos atrapalham também. Eu coloquei aqui alguns pontos sobre esse salmo. E eu anotei a árvore da vida e suas estações. Esse texto fala sobre a árvore da vida e as estações pelo que elas passam, né? As estações que essa árvore passa. E nesse salmo, algo que é muito óbvio e muito claro nele, né? Que já a gente vê no primeiro verso, é o contraste das pessoas que seguem o caminho de Deus e daqueles que escolheram viver o seu próprio caminho. Essa é uma verdade. Esse salmo, ele mostra muito bem isso. Ele tem um contraste. Ele mostra esse contraste daquelas pessoas que seguem o caminho do Senhor, mas aquelas que, na verdade, rejeitam o caminho do Senhor porque elas querem os seus próprios caminhos. Um outro ponto muito importante desse salmo, que é bastante óbvio, bastante claro, é que ele nos ensina como viver com Deus em primeiro lugar. Esse salmo nos ensina, nos ajuda a aprender como viver com Deus em primeiro lugar. Que é uma coisa muito difícil. Hoje tem tantas coisas, né, que a gente precisa eleger como prioridade, emergência na nossa vida, né? Um outro ponto que esse salmo traz é que meditar na revelação da luz do dia e da noite significa meditar 24 horas por dia, 7 dias por semana, no que é bom. Meditar é isso. Meditar é você estar preparado para 24 horas, durante 24 horas, durante 7 dias por semana, pensar apenas no que é bom, no que é prazeroso, no que é deleitável, no que é agradável. Esse salmo nos ensina isso. Um outro ponto que esse salmo nos ensina é que dia significa iluminação. Tudo está claro, né? E noite significa obscuridade. Algo que nos impede de ver bem, de ter uma boa visão. Seja dia ou seja noite, esse salmo nos diz que a meditação, ela é a chave para destravar a revelação de Deus. A meditação, às vezes nós queremos muito saber a vontade de Deus, não é? Em tantas decisões que a gente precisa tomar na vida e a gente fica pensando, qual será a vontade de Deus para isso? O que vai dar a minha escolha, a minha decisão? Mas esse salmo diz assim que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos iluminação. Nós temos visão. Nós podemos ver mesmo no claro e mesmo na noite. Mesmo no dia, mesmo na noite. Mesmo no claro e mesmo na obscuridade. Aquilo que às vezes vem nos atrapalhar a ver de maneira clara. Um outro ponto que é bem óbvio nesse salmo é sobre essa palavra plantado. Plantado aqui tem significado de transplantado no original. Na verdade, desenraizado por Deus, de onde você está e plantado em outro lugar, que é um lugar de bênção. Isso significa que você está sendo completamente dependente de Deus. Você é uma árvore
transplantada, saído do lugar onde você acha que é bom e movido para um lugar onde é bênção. E não só isso, mas Deus vem e desenraiza você daquele lugar onde você acha que é bênção. Mas talvez não seja. E o último, mais um ponto, na verdade, não importa o que você faça, essas pessoas que são assim, essas pessoas sempre serão bem-sucedidas. Tudo que elas põem a mão, funciona. Elas são prósperas. Elas enriquecem. Elas produzem. Elas criam riqueza em tudo que chega à sua mão. Porque são árvores que foram desenraizadas da onde estavam. E plantadas onde é lugar de bênção. Porque Deus fez assim. E agora sim, em último lugar. Esse salmo fala sobre palha. Que a palha, ela é sem vida. A palha é apenas uma casca, sem nada por dentro. Então, pessoas que não estão nos caminhos de Deus são como palha. Elas não têm nada por dentro. São apenas casca. Uma vida sem a verdade de Cristo. São pontos muito óbvios, e o que eu falei aqui, vocês falam assim, nossa, mas espera aí, ela não vai explicar um ponto por ponto para a gente virar uma pregação? Eu posso até fazer isso num outro dia, mas não hoje. São pontos muito importantes desse salmo, e é um salmo que fala sobre a árvore de vida. Uma árvore de vida, como diz aqui, ela floresce, ela dá frutos. Ela dá sombra. Depois ela pode se transformar num móvel útil. Isso é uma árvore de vida. E essa árvore, ela tem estações. Ela tem estações para respeitar. Porque em cada estação, ela produz algo diferente. Tem uma estação que ela vai produzir sombra. Tem uma estação que ela vai produzir flores. Tem outra estação que ela vai produzir frutos. E a outra estação é quando ela morre através das suas sementes, para que muitas outras nasçam. Assim é uma árvore de vida. E sabe, quando eu li o texto de Paulo, dizendo que morrer é você semear a sua vida para que muitas outras sementes pudessem aparecer e pudessem alimentar a muitos mais do que apenas uma semente. Eu precisei passar por um processo muito difícil para entender isso. Né? Mas eu não passei por esse processo porque eu precisava. Eu passei por esse processo porque ele chegou na minha vida. E eu tive que passar. Dia 17 de março é o dia que eu comemoro meu renascimento. Dia 17 de março de 2020 foi o dia que foi decretado lockdown aqui em Sertãozinho, por conta da pandemia. Dia 17 de março foi esse dia. Mas eu estava completamente alheia ao que estava acontecendo. Eu não sabia, porque eu estava vivendo uma outra coisa. Eu estava numa outra estação. Eu estava na estação de morrer para que muitas sementes fossem plantadas. No dia 17 de março de 2020, foi um dia que a minha vida quase foi tomada. Eu saí um pouco antes das 10 horas da manhã naquele dia. Na noite anterior, eu tinha dormido muito mal. Na noite anterior, eu estava com uma dor de cabeça insuportável. E naquela noite, eu
pensava assim, meu Deus, eu não aguento mais sentir dor. Não era só a dor de cabeça, mas era a dor da alma. Eu não aguento mais. Tudo para mim é dor. E então, naquela noite, eu levantei de madrugada com muita dor. E eu fui para a cozinha para ver se eu achava algum remédio para tomar. Mas a dor não era só física, era tão grande, ela me tomava de uma tal forma, que eu comecei isso que eu vou contar para vocês, nem meu esposo ouviu ainda. Eu também faço isso. Não é revanche. Eu comecei a me bater, a me socar. Eu comecei a socar minha própria cabeça. E eu pedia naquele dia, Deus, me tira a vida, eu não quero viver. Eu não quero. Foi muito forte aquilo que eu vivi naquele dia, naquela noite. E então eu tomei um remédio, fui para a cama, fui dormir. No outro dia, quando nós vamos dormir, tudo aquilo que nós vemos antes, 15 minutos antes de nós dormirmos, é o que vai fazer diferença no nosso dia, no outro dia. Pense bem nisso. O que você faz 15 minutos antes de dormir? É isso que vai refletir no seu dia seguinte. Então eu levantei muito mal. Era um pouco mais às 10 da manhã. Pastor Cláudio, meu esposo, tinha saído. Tinha ido levar as meninas em algum lugar. A Rebeca ainda era solteira, estava noiva. Foi levar elas em algum lugar. Priscila foi para a escola. Então, quando eles chegaram, eles deram a minha falta. Porque eu simplesmente saí de casa. Eu andei até a estrada marginal. E fiquei ali parada, na marginal. Pedindo a Deus, eu não vejo solução e nem razão para eu viver. Eu não vejo razão para eu viver. Por que eu estou viva? Por quê? Aquilo, para mim, era muito convincente de que eu não valia nada, de que eu não era importante para ninguém, nem para o meu marido, nem para as minhas filhas. Tanto é que na minha mente, enquanto eu estava ali, eu imaginava o meu marido, meu esposo, na mesa, sentado, estudando, lendo. Era isso que eu imaginava. Ela chegou em casa, não me viu, então, daqui a pouco ela deve chegar. Foi assim que eu imaginei. Eu imaginava as minhas filhas, assim, elas não vão sentir falta de mim, elas já estão bem. Elas vão ter a própria vida, a Rebeca vai se casar. Era assim que eu imaginava. Eu não tinha importância para ninguém. Para ninguém. Isso era muito nítido na minha mente, dessa forma. Por quê? Porque eu estava enxergando de forma obscurecida a vida. E eu fiquei durante o dia todo ali na beira da estrada, esperando o momento certo, porque eu já tinha planejado me lançar à frente de um caminhão. Sabe? Eu demorei muito para dar esse testemunho, porque 3 anos. Porque eu queria primeiro estar pronta para isso. Pronta aqui dentro. E também eu queria que isso fosse algo que fizesse diferença na vida das pessoas que fossem ouvir. Eu demorei muito. Eu não estou pronta, eu não estou pronta, eu não estou pronta. E um dia o pastor chegou e falou, olha, sai desse lugar. Você já venceu. As pessoas precisam ser edificadas por aquilo que você passou. Então, naquele dia, eu me senti fortalecida. Então, eu falei, já estou pronta. Então, eu escolhi esse dia para compartilhar. Naquele dia, eu fiquei esperando o entardecer no começo da noite, porque aí as pessoas... É aquele horário que a gente não sabe se está escuro ainda e fica difícil para a gente ver. E eu fiquei esperando aquele momento. Eu planejei muito bem. Por quê? Porque eu pensei assim, eu pensei nisso, falei, nossa,
o motorista ele não vai ver. Então ele vai ser isento de culpa. Gente, eu tinha tudo planejado na minha mente. Então naquele dia eu fiquei ali esperando aquele momento. Quando chegou aquele momento, eu fui num lugar estratégico. Eu falei, aqui é o meu lugar. É aqui, vai ser aqui. É o melhor lugar para isso acontecer. E eu fiquei ali. Mas eu não sabia que o meu esposo, as minhas filhas estavam me procurando pela cidade toda. Mas a minha mente, eu achava que ninguém estava se importando com aquilo que estava acontecendo dentro do meu coração, na minha vida. Eu achava que eu era só mais uma. E eu nem imaginava nada sobre isso. Eu não imaginava que isso podia causar às minhas filhas. Não imaginava. Ao meu esposo, a essa igreja. Porque eu tenho responsabilidade sobre isso. Uma coisa que eu disse para o meu esposo, quando nós resolvemos entrar para o ministério, e como eu não tinha boas referências de esposas de pastor, aqui não, graças a Deus nós temos esposas de pastor maravilhosas. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, tudo que eu não quero é atrapalhar o seu ministério. Tudo que eu não quero. Se eu não ajudar, pelo menos que eu não atrapalhe o seu ministério como esposa de pastor. Então eu tenho consciência da minha responsabilidade também. E eu não pensava em nada disso. Então naquela noite eu me posicionei à beira daquela estrada. E eu estava sentindo o vento batendo em mim, da velocidade dos carros, dos automóveis que estavam passando ali na estrada, porque eu estava bem na beira. Então eu decidi, falei, agora. Naquele momento, algo me segurou. Eu senti um abraço muito forte, me puxando para trás. Então ali, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar atrás dessa decisão, porque eu sou muito assim. Eu penso muito para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, é aquela decisão. Eu não sou de ficar para chamar atenção, não, gente. Eu acho que a nossa vida precisa chamar atenção para Cristo, para Deus, não para nós mesmos. Então, eu já tinha tomado decisão e eu fui puxada para trás. Então, aquela hora, passou um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu já tomei essa decisão. E eu fiquei ali sentada, naquela grama, na beira da estrada, chorando. Tudo que eu podia era chorar. Aí apareceu um rapaz de moto. Um anjo do Senhor. Ele veio, encostou. Moça, você precisa de alguma coisa? E eu chorava, eu não conseguia falar. E aí, eu tive força para passar para o rapaz o telefone do meu esposo. Ele falou, eu moro aqui perto, eu vou ali ligar e já volto. Não saia daí. Eu falei, tá bom. E ele foi. Então, daqui a pouco, chegou o meu esposo. Eu estava assim, em prantos. E quando eu vi a situação dele também, da dor que eu estava causando na vida dele, naquele momento. E ele estava com uma camiseta preta. E eu falei para ele, cuida dessa camiseta e guarda ela, porque ela é um memorial. Que tem um leão na frente. E os olhos do leão, como nós cantamos hoje, são como de fogo. Naquele momento, eu via Cristo ali. O leão que venceu a morte. E venceu por mim. Naquele momento eu entendi o que é que Cristo fez naquela cruz. Naquele momento eu entendi de maneira mais ampla e plena o que realmente Jesus tinha feito por mim. Então eu olhava para aquilo e ele veio e me abraçou. Ele ajoelhou no chão e me abraçava. E eu via aquele leão me abraçando. Aqueles olhos como de fogo.
Para mim, ele estava ali representando Cristo Jesus, que foi me resgatar. Ele era o meu resgatador. E aí, então, ali ele estava com um amigo que já faleceu, um amigo muito querido, que já faleceu. Então, eles me levaram para casa, eu cheguei lá, me encontrei com a minha filha, com as minhas filhas, o Rafa, meu genro, meu irmão, pastor Neymar. Para quem não sabe, pastor Neymar é meu irmão. Muitas pessoas vêm e falam, nossa, mas eu não sabia que o pastor Neymar é seu irmão. Ele é meu irmão. E ele estava ali também, e a gente estava muito emocionado. E eu não parava, não conseguia parar de chorar. E aí veio meus pais. E aí eu pedi perdão para eles, por aquilo. Pedi perdão para os meus pais, pedi perdão para as minhas filhas, pedi perdão para o meu esposo. Pedi perdão para os meus irmãos que foram ali me ver naquele momento. Mas teve um momento muito especial que eu pedi para o meu esposo, vem cá, vem orar comigo. Eu preciso fazer essa oração. Então ali eu derramei a minha vida, meu coração diante de Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa pela minha arrogância. Me perdoa como eu sou arrogante. Como eu sou uma pessoa que olha para as pessoas de cima. Como eu não posso perdoar as pessoas se o Senhor me perdoou fazendo uma coisa dessa, tentando fazer uma coisa dessa, meu Deus. Como eu sou arrogante, como eu sou mesquinha. Como eu tenho um coração tão duro de olhar e ver as coisas e me magoar tão fácil. Achar que as pessoas estão me ofendendo. Aliás, se estão me ofendendo, meu Deus, eu tenho a plena clareza agora que não sou eu, são elas que estão feridas e estão com problema. Irmãos, para chegar nisso, nesse entendimento, e aquilo foi tão libertador, mas tão libertador, eu não consigo. Toda vez que eu sou tentada a me sentir ofendida, eu me lembro, o Senhor me lembra, olha, eu te perdoei. Sabe? Pode ser que não seja essa mensagem que você estava esperando ouvir hoje. Mas ali, Deus me resgatou de um abismo. Deus me fez ter folhas, dar sombra. Deus me deu flores. Me fez florescer. Deus me deu frutos. Frutos. Me fez frutificar. Me fez frutificar. Quando eu ouço as pessoas virem, pastor, aquela palavra que você falou, assim, me fez isso. Pastor, aquele dia que o seu abraço, pastor, eu falei, Senhor, são os frutos que o Senhor está fazendo em mim. Está produzindo através de mim. E foi para isso que eu renasci. Para que esses frutos fossem acessíveis às pessoas que estão à minha volta. Né? Essa semana uma moça foi fazer inscrição lá na BAPS. Ela falou, eu achei você tão simpática pelo telefone. E aí ela chegou, eu precisava falar para você pessoalmente que você também é. Como eu imaginei, como eu senti. E eu precisava falar isso para você, porque às vezes a gente precisa ouvir. Aí a gente precisa falar para as pessoas. E eu falei, Senhor, é fruto que o Senhor colocou nessa árvore que ressurgiu. Árvore que foi transplantada. Árvore que saiu daquele lugar e foi para um lugar de bênção. E eu não quero dizer para você que a vida ficou maravilhosa, né? Depois disso. Não. Cada dia é uma luta. Cada dia. Cada dia é um desafio. Cada dia. Cada dia é algo novo que Deus faz em mim. Porque eu preciso aprender, eu preciso crescer. E Deus usou essa coisa tão ruim que aconteceu na minha vida para ser bênção. Para ser bênção para mim, para ser bênção para minha família, para ser bênção na igreja onde eu sirvo, para ser bênção onde eu sirvo lá na ABAPS, na ação social, para ser bênção.
Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é o estado que você está na sua vida. Eu não sei qual estágio, qual estação que você está. Seja qual for ela, respeite aquela estação. Respeite aquela estação. E naquela estação, quando você sair dela, reconheça Deus. Reconheça Deus em seu caminho. Reconheça que tudo que você tem, como nós cantamos, é um aleluia. Tudo que nós temos. Como é que a gente vai? Como é que eu vou retribuir isso para Deus? Eu não tenho como. A não ser a minha vida. É tudo que eu tenho. É a minha vida cantando aleluia. É isso. Eu quero pedir perdão agora à igreja. Me perdoe. Eu não sabia, eu não tinha ideia do mal que eu podia. Me perdoe. E aceitem o fruto que Deus vai dar a você através da minha vida. É tudo que eu posso pedir para você. São 3 anos de muitas lutas, mas de muitas vitórias. E eu louvo a Deus, porque esse ano foi muito especial, porque nós voltamos 3 anos depois do Alto de Páscoa. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um corte muito feio que aconteceu naquele dia. Porque houve o lockdown e a gente já estava preparado para o Alto de Páscoa. Mas Deus veio e falou, a gente não podia sair de casa. As pessoas não podiam se aglomerar. Então Deus me deu uma chance. Uma grande chance. Uma grande chance. Porque diante daquilo, como é que eu ia dirigir um evento como o Alto de Páscoa? Como? Como? E eu não estava preparada, e a igreja não estava preparada para aquilo, de forma nenhuma. Ninguém está preparado para isso. Em momento algum. Então Deus me deu uma grande chance. Sabe, queridos? Quando vocês olharem para mim, eu me batizei aos 11 anos de idade. O grupo de louvor já pode subir, que nós já vamos terminando. Aos 11 anos de idade. Não vou falar quantos anos que faz. Mas já fazem 42 anos. 41 anos. Que eu me batizei. São 41 anos de igreja, vivendo, aprendendo. Eu não fui dessas pessoas que experimentou o mundo, desviou, nada disso. Eu não fui nada disso. Eu vivi dentro da igreja desde que nasci. É assim que eu vivi. Mas essas experiências que Deus tem dado na minha vida, e que Deus tem dado a oportunidade de eu viver, para mostrar quem é Ele. Não é o que Ele faz, é mais quem é Ele. Qual o caráter de Deus, quem é Ele. Isso não tem preço. Isso vale muito mais do que 40 anos dentro de uma igreja. Muito mais. Eu quero pedir para que você, nesse momento, ore comigo. Fique em pé. Senhor Deus, Pai. O Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai de misericórdia, de graça. Quanta graça, Senhor, o Senhor derrama sobre a nossa vida, dia após dia. É muita graça, é muita bondade, maior do que aquilo que nós podemos te devolver, Senhor, em toda a nossa vida. Oh Deus, eu não sei qual é a obra que o Senhor quer fazer na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas eu sei que se o teu Espírito Santo está aqui, Ele já está fazendo essa obra.
Eu te louvo por isso, eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo por isso, Deus. Porque uma vida tão pequena como a minha pode fazer algo na vida de alguém para que o Senhor a resgate. Então, Senhor, nos abençoe, nos faça lembrar da sua graça dia após dia, Deus. É tudo que nós pedimos. Que o Senhor nos faça lembrar da sua graça, da sua bondade, de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar todos os dias. Tudo aquilo que o Senhor pode nos dar no futuro, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com a nossa família, com nossos pais, com os nossos irmãos. Oh Deus, nos lembre da tua graça. Nos lembre, Senhor. Nos lembre da tua graça quando estivermos num momento difícil com o nosso esposo, com a nossa esposa. Nos lembre, Senhor, da tua graça, porque é a tua graça que nos basta. É a tua graça derramada em nós que faz ter um coração ensinável, um coração humilde diante do Senhor e não exaltado. Oh Deus, nos dá a lembrança da tua graça todos os dias da nossa vida, para que nós possamos viver na tua casa pela eternidade. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Por 5 minutos, por favor. São 19 anos servindo essa igreja. Jamais imaginávamos conhecer essa cidade ou poder. Servir a Deus. Ministério pastoral nunca foi um sonho. Nunca foi, eu quero estar naquele lugar. O ministério pastoral sempre foi um lugar de chamado. A gente disse sim, e Deus veio fazendo a obra. Sempre olhei para a minha vida assim, quero ter uma vida particular, não quero que ninguém fique se metendo na minha vida, não quero que as pessoas fiquem sabendo de nada da minha vida. Por que eu fui fazer isso? Você vem para esse lugar que todo mundo está escrutinando a sua vida, né? A gente tem que aprender com isso. Mas eu passei muito tempo escondendo as minhas feridas. Não queria que ninguém visse as minhas chagas, minhas lutas. Sempre trabalhando muito. A gente é negligente em casa, com os filhos. Você sempre quer fazer uma obra bem feita. Sempre quer atender todo mundo. Não consegui ver a luta dela. Não consegui dar conta da dor dela. Dia 17, nós vimos que ela havia saído de casa sem telefone, sem chave de casa, sem nada. Comecei a procurar na cidade toda. Liguei para um amigo meu, policial, me ajuda. Não, mas só depois de tantas horas desaparecida que você pode procurar. Fomos no meio dos canaviais ali, morávamos no Bandeirantes, vai. Fui até quase Jaboticabal, voltei na rodovia para ver se encontrava ela. Fomos até Ribeirão ver se encontrava ela. E a hora que a gente achava que tudo de pior podia acontecer, Deus veio e nos ajudou. Alguém me liga. Naquele dia o Dino Merlin era vivo.
colocou no carro dele e a gente correu lá. Eu encontrei minha esposa lá. Deus tem nos ensinado muito. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Esse lugar é um lugar onde você tenta servir todo mundo, sabe? Você não quer decepcionar ninguém, você não quer deixar de atender ninguém. Mas é isso que nós somos. Hoje nós compartilhamos isso não para você ficar lamentando a nossa vida. Nós compartilhamos isso para você se alegrar com a nossa vitória. Eu acredito que a partir dessa experiência, a Neise carrega uma graça de libertadora. Ela venceu. Deus abençoou ela a vencer. E Deus nos abençoou a vencer. Tem um salmo que diz assim: prepararam armadilha para os meus pés. E eu fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram. O meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. E eu cantarei ao Senhor com os instrumentos. Acorde, minha alma, acorde. Eu vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, e cantarei os teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, pois toda a terra esteja a tua glória. Se alguém estiver aqui nessa noite e tiver com pensamento de desistir, se alguém estiver aqui nessa noite, tiver com pensamento de morte, se alguém estiver aqui nessa noite, tiver com pensamento de suicídio, Deus vai quebrar isso na sua vida, para que você possa vencer, da mesma forma que nós temos vencido. Como eu disse, nós estamos compartilhando essa história com você. Não é para você ter dó da gente, não. É para você ser edificado. E eu acredito muito que, a partir de abrirmos isso na nossa vida para você, nós vamos alcançar um novo tempo de graça sobre a vida da nossa igreja. Você não precisa conhecer uma pessoa pelas palavras que ela fala, mas é pelas insígnias de permanecer, de vencer, que ela carrega. Que a graça e a bondade de Deus estejam sobre a sua vida, que a sua casa seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados, todo pensamento de morte hoje seja quebrado, todo pensamento de desistir da vida, de achar que não tem importância para ninguém, seja quebrado. Quando você nasceu nesse mundo, Deus tinha uma resposta, você nasceu como uma resposta. E todas essas armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente é para que a gente saia do lugar que Deus preparou para a gente. Deus tem um lugar para você. Você é uma resposta para esse mundo. O seu nascimento foi planejado para Deus. Não deixe nada que atrapalhe você chegar onde você precisa chegar. Liberamos, Deus, sobre a vida dos teus filhos hoje uma porção de paz, de livramento, como o Senhor livrou a minha família. O Senhor tem nos guardado e nos protegido, que essa mesma graça esteja sobre eles. Eu oro nessa noite, todo pensamento de morte está destruído agora em nome de Jesus. Todo pensamento de suicídio, você sai dessa vida agora, sai dessa mente agora, porque você não tem autoridade sobre essa pessoa, porque ela nasceu para ser uma resposta de Deus para este mundo. Que os temores sejam tirados do seu coração, que você viva uma vida na luz, que você resplandeça a luz que Deus tem colocado dentro de você. Não se sinta só, porque Deus está com você. Ele é
o Deus conosco. Sua vida é muito importante para os seus familiares, para Jesus, para este mundo. Deus é contigo. Se hoje você tiver algum tipo de pensamento, Deus está eliminando esse pensamento da sua mente. Você vai se levantar, você vai se florescer, você não vai se reconhecer na pessoa que Deus está te tornando hoje. Uma pessoa forte, uma pessoa cheia de graça, uma pessoa onde as pessoas vão parar para te ouvir o seu conselho, ouvir a sua história, ouvir a sua vida com Deus, porque nessa noite você está abençoado. Daisy, você é abençoada para crescer como você jamais cresceu, como seu pastor e seu marido. Eu te autorizo a crescer, a aparecer. Toda rejeição fique para trás, todo pensamento mal fique para trás, porque o Senhor está fazendo novas coisas na sua vida. Elas são gloriosas e poderosas. Elas impactam a minha vida, a vida das suas filhas, a vida dessa igreja. Tem impactado esse mundo. Você, Neise, é importante, porque você é a resposta de Deus para este mundo, para a minha vida. Eu te abençoo. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém.